Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira para vocês. Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 254. Vocês me perdoem que eu estou rouca, mas ontem, no caso domingo, estive no Rock in Rio assistindo o show de Niu e Akon, que eu tava muito animada. Dei uma bisbilhotada também no show da Mariah. Então eu cantei muito os maiores sucessos de R&B 2000, 2010. E aí minha voz ficou prejudicada. Você, Flávia, tudo bem? Tudo bem. Estive em São Paulo para uma celebração de aniversário de uma querida amiga. Fui para trabalhar e depois fiquei para essa celebração. Foi bem bacana, encontros muito legais. Arrasou. Então, vai reforçando na nossa cabeça, no nosso coração, essa necessidade, né, de estar perto de pessoas queridas, de tirar umas horas para jogar a conversa fora, rir, discutir freneticamente os rumos do planeta e depois cair na gargalhada, ver os filhos dos amigos crescendo. Não sei, estou sentindo falta disso pelo excesso de trabalho que tem me tragado a vida comum, sabe? Querida. Samba da Unidos da Tijuca escolhido, Logo Nedé. Depois eu vejo se eu conto o que eu ouvi de um compositor. Vamos deixar para o nosso episódio nosso especial de carnaval. Querida. Segura, prende o verbo. Vamos começar nossos temas de hoje. A gente vai fazer 2 blocos. Foi uma semana morna semana passada, hein? Vamos começar falando da situação dos quilombos, que é mais de um, no município de Alcântara, no Maranhão. Finalmente parece que essa saga que dura 40 anos dessa disputa entre os quilombos e a área, né, o Centro Espacial, ali, Desenvolvimento Espacial Brasileiro, que disputam de Alcântara. Essa área. Parece que essa história finalmente chegou ao fim. Então vamos contar essa história para vocês. Se encaminha para chegar. Vamos contar essa história para vocês e comentar sobre isso. E aí no segundo bloco a gente faz aqueles nossos pop-ups da semana. Porque tá tendo um bombardeio hoje, nessa segunda-feira, como não há quase 20 anos no Líbano. Então as tensões, né, entre Hezbollah e Israel foram muito acirradas na semana passada, com a história das explosões nos walkie-talkies, nos pagers, então isso está reverberando. E vamos falar também de pop-up, um negócio que acabou de cair aqui no nosso colo. Foi decretada a prisão do Gustavo Lima, por conta ainda daquela investigação que aparece o nome dele, né, da Deolane, que também, né, que levou a Deolane presa. E parece que o X indicou uma representante legal no Brasil. Então vamos ficar de olho no que vai acontecer nas próximas semanas. Mas a informação mais importante é que o nome do Gustavo Lima é Nivaldo Batista Lima. Eu não tinha ideia. Também não. Bom, é isso. Vamos começar esse episódio. Então vamos. Nome artístico. Bom, vamos começar. Eu quero começar contando a história. O que é isso? Gente. Já tá rindo do nome artístico. Eu tenho um primo chamado Nivaldo, Lima, que eu achei que era um nome inédito. Ontem em São Paulo, domingo em São Paulo, eu peguei um taxista chamado Nivaldo. E agora descubro que Gustavo Lima agora se chama que Nivaldo. Você tá rindo das situações absolutamente aleatórias todos do os Nivaldos do Vamos mundo trabalhar. Se apresentando. Socorro. Bom, vamos começar então contando essa história de Alcântara, porque não sei, a gente já citou essa história aqui. Se eu não me engano, a gente deve ter citado isso quando a gente falou sobre o censo quilombola, a população quilombola no censo 2022. A gente tem um episódio que a gente fez um bloco só disso, que foi uma divulgação à parte
né, do censo, que teve bastante destaque, esse censo quilombola, a gente falou bastante disso. Então, se eu não me engano, a gente citou essa história de Alcântara lá, mas vamos voltar, né, porque vale sempre relembrar para quem chegou agora aqui no Ângulo de Grilo. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Tudo começou lá nos anos 80. O Centro de Lançamento de Alcântara foi criado em 83. E aí é muito importante a gente falar o ano, porque foi antes da Constituição de 88, que foi a Constituição que reconheceu os direitos das comunidades quilombolas aos seus territórios. Essa população de Alcântara, é importante dizer que são vários, né, quilombos, são 32, são quantas comunidades agora? Peraí. São 152 comunidades quilombolas dentro desses 78 mil hectares no município de Alcântara. Então, são muitas pessoas, são cerca de 3 mil famílias, mais de 3 mil famílias dentro dessa região. E aí é importante dizer que ao registro, né, que essas pessoas, essas comunidades, né, originalmente quilombolas e agora remanescentes de quilombos, né, como a gente chama, viviam nessa área desde o início do século XVIII. Então tem os registros administrativos, registros de comunidades negras rurais. Então isso tudo entra nesse processo de titulação desses territórios, que eu já vou explicar como é o processo. E aí, por conta da criação, né, desse centro de lançamento de Alcântara, em 86, várias famílias, mais de 300 famílias, foram, como é que eu vou dizer, removidas, né? Foram expulsas, deslocadas. Porque deslocadas também é uma palavra, né, que não é só deslocadas, né? Obviamente não foi por livre e espontânea vontade, dessa região, numa área litorânea ali que foi desapropriada, e foram recolocadas, né, distribuídas em um outro território, no interior do município. E aí, desde então, existe essa briga pelo território. Porque o Centro de Lançamento de Alcântara pega uma área de 9 mil hectares desses 78 mil hectares originais, reconhecidos pelos quilombos desse município. Então, em 2018, foi concluído o trabalho técnico para delimitar qual seria esse território quilombola, e aí eles reconheceram que esse território englobaria... 2008 foi o que eu falei. Falou 2018. 2008, gente. Englobaria uma área de 78 mil hectares e excluiu, né, portanto, né, dentro dessa delimitação desse território, esses 9 mil hectares que está ocupado desde os anos 80 por esse Centro de Lançamento de Alcântara. Bom, quais são as etapas de o reconhecimento, né, de um território quilombola? Isso é um processo muito longo, que deveria ser menos complexo do que ele é agora, e é dificílimo conseguir. Eu acho que essa que é a grande questão, porque são muitas etapas que são completamente invisibilizadas, né, pelos poderes, porque é algo completamente interdisciplinar, são muitas instituições que são acionadas, né, dentro desse processo longo, que começa com essa certificação de, primeiro, os quilombos buscarem a certificação e serem reconhecidos como uma comunidade quilombola na Fundação Palmares, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, primeiro, as comunidades buscam nessa autodefinição, né? Tem direito a essa autodefinição, e aí apresenta essa certificação dessa autodefinição, que é primeiro feito na Fundação Cultural Palmares. Depois, eles pegam esse documento e entram com ele no INCRA para conseguir começar a demarcar esse território. Então, é a elaboração desse relatório técnico de identificação e delimitação que faz todas as marcações cartográficas, de mapa,
ecológicas, geológicas, históricas, antropológicas, de tudo, toda a pesquisa que vai identificar qual é o limite dessa terra. É isso que os quilombos de Alcântara conseguiram resolver, né, em 2008, depois já, portanto, de mais de 20 anos que parte dessas famílias foram removidas, né, de uma parte do território, e que eles brigam com esse centro de lançamento de Alcântara, que chegou lá e ocupou 9.000 hectares de um território que é deles. Depois, esse relatório técnico é publicado no Diário Oficial, e aí tem 90 dias para outros interessados contestarem dentro, né, do INCRA, com provas e tal. E aí tem o julgamento desses recursos, dessas contestações, não. Então, aí que vira um grande imbróglio, né, também, porque se há alguma construção, alguma empresa, algum prédio, algum condomínio construído dessa área, essas pessoas, né, vão entrar com recurso para não serem desapropriados, né, não terem o seu território, a sua área invasora, né, certificada dentro dessa comunidade quilombola. Depois, esse território, depois de toda essa briga, essa fase de identificação, essa contestação se acontecer, tem a publicação do INCRA, que reconhece os limites desse território quilombola no Diário Oficial e da União e dos Estados. Depois, nos casos em que há esses imóveis privados dentro desse território, tem o decreto de desapropriação. Então, né, precisa ser publicado um decreto de apropriação por interesse social, e esses imóveis são vistoriados, avaliados, então todo esse processo. E aí, por último, depois que esses imóveis privados que estão dentro dessa terra são vendidos, são desapropriados, seja lá o que aconteça, depois disso vem, de fato, a titulação, que é esse título coletivo, imprescritível, para essa comunidade, sem nenhum ônus financeiro, e aí, né, fica proibida a venda, né, ou a penhora desse território. Então, para chegar na titulação, geralmente tem muitas brigas, né, judiciais, muitos anos de briga, porque na maior parte dos casos, esses territórios foram invadidos, né, ao longo do tempo, por condomínios, por prédios, por um centro de lançamento, né, por fazendas. Então, tem um documento lá no site, você botar INCRA Quilombo, a primeira página que abre, tem o documento que mostra todos os quilombos titulados no Brasil até hoje. A última atualização foi em 1º de setembro agora de 2024, e são 363 títulos, né, em 241 territórios. Então, a gente tem 363 quilombos titulados, mas na semana passada, junto com essa história de Alcântara, o presidente Lula entregou também o título para mais 21 quilombos. Então, foram mais 21 títulos distribuídos. Então, desses 363, soma aí mais 21 títulos distribuídos. E aí, dentro dessa lista, que tem cada um, né, qual é o estado, qual é o nome da comunidade, qual é o nome do território, número de famílias, a área, qual foi a data da titulação, tem a porcentagem da área titulada do território. O que isso significa? Da dimensão do território que aquela comunidade quilombola conseguiu demarcar, conseguiu aquele relatório técnico de que é a área deles, a partir de todo o lançamento, de todo o levantamento e toda a pesquisa, né, histórica e geográfica, quantos por cento foi de fato a área que eles conseguiram? Né? Então, a galera de Alcântara conseguiu 78.000 hectares, mas na origem eles pleiteavam mais aqueles 9 do centro de lançamento. Então, eles pleiteavam
78 mais 9, né, 87 mil hectares, acabaram sendo titulados em 78. Então, não foi 100% do território que eles pleitearam que eles conseguiram. E aí, dentro desse documento, tem território que conseguiu 2% do território que pleiteou. Esse que eu estou citando aqui no caso é até na Bahia. Tem, eu acho que a menor porcentagem de todas que eu tinha lido numa matéria é um que é 0, tem um aqui que é 1%, que é no Tocantins. Tem aqui, achei, 0,24% no Sergipe. Então, do território que eles pediram, eles conseguiram 0,24%, que foi reconhecido, que teve o relatório técnico de que aquilo era realmente uma área inteira quilombola. Então, gente, é muito difícil conseguir vencer esse processo, chegar até, de fato, a titulação definitiva. É muito difícil que a maior parte, né, dos quilombos que conseguiram a titulação conseguiu em 100%, mas tem muitos casos que esse resultado não é o que foi pedido. E em muitos casos também, como casos que eu conheço de quilombos aqui no Rio de Janeiro, que ainda brigam pela sua titulação, quando faz o relatório técnico e vê que tem um imóvel particular dentro dessa área, ao invés de apresentar aquela área inteira com aquele imóvel e entrar nessa briga de anos, tem um prédio dentro da minha área, o que eu vou fazer? Vai vender todos os apartamentos? Vai desapropriar todos esses moradores? Então, ao invés deles brigarem pelo território junto que compreende esse prédio, eles aceitam, né, como uma estratégia de conseguir alguma coisa, tiram a área onde está delimitada esse imóvel particular, e aí já entra na briga pedindo um território menor, né, do que era na origem, para evitar esse imbróglio jurídico. Então é importante entender que nessa planilha, a maioria dos quilombos conseguiu 100% do que pediu inicialmente, mas às vezes eles já pedem menos do que teriam direito para evitar esse imbróglio jurídico e atrasar ainda mais a titulação desse território. Então, assim, é um processo muito complicado, são várias etapas. Então, primeiro são certificadas, depois tem os territórios identificados nesse relatório técnico, depois os territórios são reconhecidos, depois são declarados de interesse social e só depois eles são, de fato, titulados. Tem mais de milhares de territórios que ainda estão nesse processo, que são certificados, mas ainda estão demarcando seu território, ainda estão tentando chegar na titularidade. E o que foi resolvido até agora, né, a princípio da história de Alcântara, ainda não é o título definitivo, é a última fase, é a penúltima fase, né? Eles foram, saiu a declaração de interesse social. Então é aquela etapa que eu falei para vocês, que é a última etapa antes da titulação, que é quando é expedido um decreto de desapropriação por interesse social, quando tem áreas privadas dentro do território. Mas, nesse caso, o que ficou combinado para dar fim a esse imbróglio aí de 40 anos foi que o documento, né, que foi expedido prevê que as comunidades quilombolas declarem a sua concordância com o funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara nessa área de 9 mil hectares, onde ele já está instalado, e que eles se comprometem, as comunidades quilombolas, a não apresentar novos questionamentos sobre esse tema, respeitando, então, esse acordo, né, que foi feito. Então, é a penúltima etapa, ainda não é o título de domínio, não é a titulação final, mas foi fechado esse acordo de que os quilombos, as comunidades quilombolas de Alcântara, terão direito a 78 mil hectares e concordam com o funcionamento desse centro de lançamento dentro dessa área, que era deles, né? Mas que chegaram a esse acordo para conseguir a titulação. Então, assim, de fato, estão na penúltima etapa. A próxima etapa já é o título definitivo. O pior, né? Já durou 40 anos essa briga. Então, agora parece estar chegando ao fim. Ainda falta a titulação definitiva, mas agora o acordo está feito. E aí queria que Flávia, dada essa minha explicação,
falasse pra gente qual foi a repercussão. Sei que a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, eles soltaram uma nota sobre isso. Essa é uma briga muito antiga, que era muito famosa já dentro, né, desse universo de discussão de direito à terra, de direito quilombola. E ainda que tenha acontecido esse acordo, ainda houve muita insatisfação, né, no final das contas. Solta o verbo, Flávia. Não, eu acho importante assim, a gente trazer essa reflexão. Primeiro, entregar o protagonismo a quem efetivamente vem há décadas, né, ou há séculos, batalhando pela presença, pelo reconhecimento e pela titulação desses territórios, pela propriedade desses territórios. Lembrar que tanto no caso da demarcação de terras indígenas, de territórios indígenas, quanto no caso da titulação, né, de territórios de comunidades quilombolas, a gente está falando de reconhecimento de propriedade coletiva. E eu acho isso super da posse, da ocupação coletiva em oposição a ideias muito individualizadas de posse, de propriedade, de reconhecimento, de formalização de territórios. É um tanto diferente de reforma agrária, quando você tem, em muitos casos, a cessão, a concessão, a titularidade para homens, mulheres ou famílias, e não a comunidades inteiras, embora existam os assentamentos, que são um processo de ocupação e de reivindicação coletiva, mas, de modo geral, visando a uma apropriação individual ou familiar e não comunitária. Eu acho muito bonita essa luta dos povos, das comunidades quilombolas e dos povos indígenas por uma ocupação e por um reconhecimento coletivo dessas comunidades. E no caso de Alcântara, foi um enfrentamento muito intenso, muito longo em relação, não somente o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro, mas em relação à Força Aérea Brasileira, e em alguma medida, inclusive, até aos interesses dos Estados Unidos, que firmaram ao longo do tempo parcerias para exploração e desenvolvimento desse centro de lançamento. Então, é um Davizinho, né, lutando contra um Golias, ou contra vários Golias. E 4 décadas depois, a gente vê uma aproximação de um desfecho que não é 100% o desfecho desejado, né, por essa população, mas é sim com aspas aí, com todas as aspas, uma rendição do Estado brasileiro, do governo brasileiro à luta quilombola. Alcântara é um território muito emblemático, né? Foram 312, né, precisamente, comunidades deslocadas para um outro território e forçadas a um modo de vida que não era o modo de vida característico delas. Então tiveram de se tornar agricultores, acho que da cana, sem terem essa tradição, né, esse hábito, essa cultura ancestral, com a ameaça, né, dos militares ainda, né, da época da ditadura, que atravessa décadas de regime democrático, em que as comunidades quilombolas de Alcântara enfrentam governo, força aérea e até os interesses dos Estados Unidos. Era um caso que tinha ido parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E em 2023 chegou a haver uma decisão, um parecer que reconhecia a violação de direitos dos quilombolas pelo Estado brasileiro. Tem muita gente que vê esse anúncio pelo governo, nesse momento, como uma tentativa de esvaziar o que seria a primeira sentença condenatória internacional ao Estado brasileiro em relação a territórios quilombolas. Mas é super importante a gente dimensionar a duração, o tamanho dessa luta, o enfrentamento desse povo
E agora a vitória, ainda que não plena nos moldes do que os quilombolas esperavam, desejavam. Eu falei com a Selma Dealdina, né, que é uma das líderes, né, das lideranças da CONAC, e ela dizia isso: olha, tudo muito atrasado em termos da titulação, desde abril que a gente estava esperando, foi adiada para maio e agora entregue parcialmente em setembro. Há muita insatisfação dos líderes dos povos quilombolas em relação à Casa Civil, que tem demorado a liberar os processos de titulação. E havia até uma ameaça de rompimento com o governo. Aliás, é interessante isso, porque diferentemente de outros momentos, né, da relação dos povos tradicionais, seja indígenas, seja quilombolas, com governos petistas, né, em que houve muita paciência, subordinação, hoje a gente vê uma autodeterminação, uma ênfase, uma disposição para enfrentamento no que diz respeito a governos de esquerda, né, brasileiros, ou à esquerda, melhor dizendo, que não foram vistas em outros momentos. Eu, na semana passada, comentei aqui no Angu sobre a cerimônia, né, pelo retorno do manto Tupinambá e do quanto aquela anciã Tupinambá falou de forma muito dura, né, com Lula, de forma crítica em relação ao governo, a posição do governo, não só sobre a questão dos tupinambás, da demarcação dos tupinambás, mas em relação ao marco temporal, né, que é alvo de tentativa de conciliação no Supremo Tribunal Federal. Aliás, os indígenas se retiraram dessa mesa de conciliação, porque se o Supremo declarou que o marco temporal é inconstitucional, não tem nada para negociar. É avançar com a demarcação e vida que segue. Então, tem tido uma visão, tem havido, né, dá para observar uma visão muito mais crítica. O Lula, por exemplo, foi desconvidado para estar no acampamento Terra Livre, uma coisa que não era comum. Mas, de qualquer maneira, o que houve em Alcântara, embora seja uma, digamos assim, comemoração crítica, é importante ser reconhecido como uma vitória dos povos quilombolas, da capacidade de mobilização, de persistência na luta por direitos. O Brasil é um país de muita violência, né, contra defensores de direitos humanos, contra quem disputa territórios. O Maranhão foi por muitos anos o estado, em anos recentes, o estado com mais assassinatos de lideranças, de defensores de direitos humanos, principalmente direitos fundiários, indígenas e também quilombolas. A gente pode pensar nos Guarani Kaiowás e também nos quilombolas de Alcântara. Então, não dá para não reconhecer, embora apontando o quanto há de desconfiança em relação a direitos que acabariam sendo reconhecidos por organismos, por organizações ou pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente não pode entender que o Estado brasileiro, que é réu, né, no sistema interamericano, fez isso para fugir de uma condenação. É preciso ter um pensamento crítico em relação a esse caso de Alcântara versus Brasil é histórico, é emblemático. Aliás, eu estou aqui lendo uma nota da organização Justiça Global e eles falam disso, né? O caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil é emblemático e histórico não somente pela confrontação de atos realizados pelas Forças Armadas num tribunal internacional, mas também porque é o primeiro caso em que a Corte Interamericana analisa direitos de comunidades quilombolas brasileiras relacionados à propriedade territorial, ancestral e coletiva. Então, os documentos da semana passada para a Justiça Global não resolvem
inteiramente o conflito histórico de Alcântara, embora sejam passos importantes, né? Decreto de interesse social e a portaria de reconhecimento não são sinônimos de titulação, é uma etapa, né? O governo tem um prazo para regularizar, a Isabela já explicou isso, ainda não é o reconhecimento definitivo, mas é um caminho. E é importante que ela seja um caminho que se realize, que chegue ao objetivo final, e não que seja entendida e perpetuada como uma tática, como uma estratégia oficial do Estado brasileiro para se livrar de uma condenação internacional, que não seja um mecanismo protelatório nos moldes do que a gente costuma assistir nesses debates, especialmente nesses enfrentamentos fundiários. Mas é também, aí do ponto de vista simbólico, trouxe aí a reflexão e a preocupação do ponto de vista do ordenamento jurídico, mas é também uma etapa, um capítulo que nos mostra o quanto essa luta dos povos originários, das comunidades tradicionais, elas são permanentes, ancestrais, e como elas dizem respeito, e eu acho que isso tem que ser inspirador, porque elas atravessam o tempo, mas alcançam, né, em alguns momentos, marcos, destinos, superação de obstáculos. Então, a luta que a gente trava hoje, ela é muito significativa em relação a tudo que a ancestralidade construiu, brigou, lutou, e a tudo que os herdeiros, os descendentes, vão receber e continuar lutando. E acho que é um exemplo muito consistente de tanta coisa que a gente fala aqui no Angu, né? Sobre tempo ser divindade, sobre o tempo da luta por direitos, não necessariamente ser o tempo cronológico e obedecer à urgência que a gente costuma tentar imprimir ou reivindicar nas nossas lutas cotidianas, individuais ou coletivas. E o quanto isso diz respeito também a lutas, a disputas, a preocupações muito atuais em relação à preservação ambiental, a proteção e preservação das florestas, a recuperação de áreas degradadas, as possibilidades de futuro, que também a gente já falou disso aqui muitas vezes, e mais recentemente, sobre a Cúpula do Futuro da ONU. Vocês vão lembrar de um Angu recente, que deve ter, sei lá, 1 mês e meio ou 2, em que eu falei do documento que precedia a Cúpula do Futuro, que está acontecendo, que aconteceu nesse fim de semana, né, no fim de semana passado, da ONU lá em Nova York, antecede a Assembleia Geral da ONU. Aliás, o Lula vai discursar nesta terça-feira, como de hábito o Brasil, né, é o primeiro país que discursa na Assembleia Geral da ONU, mas no fim de semana já houve a Cúpula do Futuro e com o discurso do Lula nesse espaço e a construção de um documento que inclusive envolve Pacto Digital Global e a Declaração sobre Gerações Futuras. Lembra que eu falei sobre isso, Isabela e Angulers, sobre o direito das gerações futuras? O que a gente vai deixar em termos de território, legado, perspectiva de futuro e direito de escolhas? A gente acho que tratou disso, né? Da possibilidade de as gerações futuras terem escolha, né? Porque hoje, cada vez mais, isso é restrito. E da necessidade de se assentar, fundiar a perspectiva de futuro na ideia de esperança, num conceito concreto, de esperança objetiva. É isso que está em discussão essa semana, por esses dias, né, na ONU. No caso da questão do Pacto Digital Global, envolve também inteligência artificial e, obviamente, também o papel das redes sociais, do mundo digital, das big techs. Tem um enfrentamento que, nesse momento, inclusive, alcança o Brasil, né, a partir do Supremo Tribunal Federal, ou do Alexandre de Moraes, versus redes sociais, X, ex-Twitter, Elon Musk.
Então, acho que é um debate interessante, né, sobre as nossas perspectivas. E eu queria e fiz, né, esse link da luta ancestral, indígena, quilombola, coletiva, a esse momento do debate multilateral e em relação ao nosso futuro. Nesse presente de calorão, de inundações, a gente está vivendo ondas de calor, queimadas, a quem chame, né, os especialistas já denominaram o período do Piroceno, né, que é esse momento do fogo, a era do fogo, né? Era o fogo que já foi Piroceno. Um ativo ou uma conquista absolutamente fundamental à perpetuação da humanidade, né? A existência e a perpetuação da humanidade, como ele agora está sendo encarado, visto como um grande, né? O grande inimigo, né? Não é só no Brasil, né? Os grandes incêndios florestais, essa destruição pelo fogo. Portugal é uma coisa impressionante, as imagens, se vocês acompanharam, né, principalmente na semana passada, as imagens de Portugal são absolutamente assustadoras. Bolívia, Peru estão enfrentando incêndios florestais. A Califórnia, todo ano, né, a gente testemunha isso. O que aconteceu na Austrália 2 anos atrás, quase simultaneamente ao que a gente viu no Pantanal. Gente, em Portugal agora também está pegando fogo, as pessoas estão sendo deslocadas, está tendo uma queimada gigantesca em Portugal também. Eu citei Portugal, garota, tu estava com a cabeça menina, onde? Eu estava lendo o negócio do X. Eu estava abrindo a matéria do X aqui, que será Portugal o próximo assunto. É impressionante, as imagens das chamas são inacreditáveis chamas também. Da altura da vegetação, das árvores, fauna, flora. Então, pensar em futuro com esperança diante desse presente é um imenso desafio. E da cúpula do futuro da ONU estão participando representantes da juventude do mundo inteiro, o que é absolutamente fundamental. Aí vou remeter também a uma fala na semana passada, né, dessa reconstituição, dessa recuperação, dessa preservação, ser delegada aos jovens e se apresentarem como possibilidade de qualificação, inserção profissional, geração de trabalho e renda de alta qualidade, de muita relevância e de satisfação para uma juventude absolutamente desolada e sequestrada pela ideia de trabalho e riqueza fácil e, ao mesmo tempo, inalcançável, proposto por essa era Beth. Nem fala, já tem mais assunto pra gente falar disso, mas a gente não vai falar essa semana, porque daqui a pouco vira bloco fixo, né, no ângulo de grilo, mas cada semana sai um novo escândalo, um novo absurdo sobre Beth e casa de aposta. Mas eu queria dizer que uma das pessoas, das jovens adultas que estão lá na cúpula do futuro é a Morena Mariá, que a gente já citou aqui várias vezes, pesquisadora de afrofuturismo. Procurem ela no Instagram, acompanhem ela, adoro acompanhar a Morena, ela fala bastante sobre maternidade, sobre ser uma mulher neuroatípica. Então, além, né, de afrofuturismo, ela tem um podcast chamado Fale Afrofuturo, então vale muito a pena. E é isso, gente, eu acho que esse assunto, né, da titulação das terras quilombolas é um assunto que não acabará, né? Tem até uma matéria do portal Terra de Direitos que levaria mais de 2.000 anos para titular todos os territórios quilombolas, se for seguir, né, no ritmo que nós estamos hoje, quase 2.000 anos para chegar a titular todos os territórios que estão com processo aberto no INCRA, porque é isso, muitas comunidades já foram reconhecidas pela Fundação Palmares, mas estão presas nesse imbróglio. Então, uma coisa que é direito, né, da população quilombola ter direito à sua terra, a demarcação da sua terra, vira uma via crucis, uma briga, uma batalha judicial que pode durar 40 anos, como durou essa de Alcântara. Então, a luta continua, ainda tem muitos e muitos processos a serem vencidos e a população quilombola, a Coordenação Nacional dos Quilombos
e as organizações não desistem, né? Que bom que eles não desistem, que elas não desistem, mas é uma luta muito árdua e, de certa forma, também muito solitária, né? Você brigar contra um sistema que não quer essa titulação e que até outro dia era declarado, né? Não entregaremos 1 centímetro das nossas terras para indígenas e quilombolas. Então, ainda quando é um governo um pouco mais simpático, as burocracias e a forma como o sistema é construído é feito para dificultar, né? É um projeto que dificulta, que é feito para dificultar essa posse, né, de terra dos quilombolas e dos indígenas. Então, a luta continua. Bom, vamos para o nosso bloco dos pop-ups. Eu quero vamos começar do mais rápido, assunto mais rápido, para o mais complexo. Na sexta-feira passada, o X indicou, era isso que eu estava lendo, gente, indicou que eu me distraí. A representante legal no Brasil, Elon Musk, deitou para Alexandre de Moraes, cantou de galo à beça e no final das contas, lamento, querido. Então, foi indicado na sexta-feira a advogada Raquel de Oliveira Villanova como representante legal do X no Brasil, para ver, né, se desbloqueia esse imbróglio que virou essa questão do X com o STF, essa permanência no Brasil e tal. Mas não está tudo resolvido, ainda não tem data para voltar, porque não era só indicar uma representante legal, eles também precisam cumprir com as multas, os juros, enfim, as restrições, né, que foram colocadas para essa suspensão também, as multas que foram aplicadas. Então, não era só indicar, essas coisas precisam ser pagas e resolvidas. A Raquel, essa advogada, ela já tinha cumprido essa mesma função de ser representante legal do X aqui no Brasil entre abril e agosto desse ano. Ela acabou renunciando a esse cargo no último 17 de agosto, quando o X anunciou o fechamento definitivo do escritório da empresa no Brasil. Então, ela renunciou a esse cargo, que ficou vazio, e aí, né, começou todo esse imbróglio também que a gente está acompanhando. Então, a Raquel volta a ser representante legal, e aí ainda precisa, né, que essas multas e tudo sejam resolvidas e pagas para, a partir disso, o X voltar. Mas o fato é que bateu desespero no Elon Musk porque caiu drasticamente a quantidade de usuários ativos na plataforma, com o bloqueio do X no território brasileiro. Também os brasileiros que estão fora do Brasil, né, que engajavam ali também junto com brasileiros que estão dentro do Brasil, ficaram meio sem ter com quem falar, né? Se a maior parte dos usuários ficaram bloqueados. Teve uma migração muito intensa para o Blue Sky, eu tô lá. Não, gente, não é igual ao Twitter, o algoritmo não é igual. Uma rede que está muito começando, você vai ver os mesmos assuntos milhões de vezes. Não é ainda um algoritmo bem treinado, mas é o que a gente tem, tá legal, as pessoas que eu gostava de seguir estão lá. Tá dando para conversar, tá dando para acompanhar. Eu, de vez em quando, ainda jogo algumas coisas na busca para saber recomendação, indicação, se alguém já falou sobre aquilo. E aí é quando eu vejo que é o que eu sinto mais falta, né, do Twitter, de você jogar qualquer coisa na busca e você achar uma informação, que era o que eu tinha falado aqui no episódio do Angu, mas tá funcionando. E aí, vamos ficar de olho, porque pode ser que essa semana, com essas multas sendo pagas, apareça aí uma data para a volta do X. Bom, você quer comentar isso? Não, né, gente? Não tem mais nada para comentar disso, né? Não, só rapidamente... Rapidamente? Só rapidamente? Não, eu acho que na linha do pop-up do X e do Musk, ficar de olho nesses discursos, nesses diálogos bilaterais ou multilaterais do Brasil e dos líderes globais na Assembleia Geral da ONU, né? O mundo está olhando com muita atenção esse enfrentamento, né, da justiça brasileira em relação ao X, a necessidade de regulação ou a disposição de enfrentamento das redes sociais em relação a governos, a estados, especialmente a estados democráticos, né, ao perigo que esse campo político da extrema-direita representa num mundo digital sem regulação, sem uma ideia
de liberdade com responsabilidade. Eu acho importante. Acho que, à luz do que nos últimos 2 meses a gente tem acompanhado no Brasil, né, em relação ao X e à observação da comunidade internacional, acho que é um debate que evolui. E queria, inclusive, mencionar um artigo que o editor-chefe do New York Times publicou no Washington Post, no concorrente, sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade de imprensa à luz desse enfrentamento. O jornal o Globo publicou, traduzido, esse artigo, e eu acho que vale muito a pena, especialmente para quem se interessa por esse tema, né, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e de como o campo político se posiciona em relação a isso. Ele fala muito de ameaças, inclusive, que Donald Trump e seu campo e seus apoiadores, né, têm feito em relação a isso. E como essa perseguição, que acaba erodindo a democracia, ela se dá em alguns países de viés autoritário, e ele cita no artigo experiências da China, da Rússia, da Índia e do próprio Brasil, de Bolsonaro, em relação a jornalistas e a veículos de imprensa. Tem um método de atuação para desqualificação, para enfraquecimento financeiro dos veículos. É muito interessante o assédio judicial, que foi bem conceituado a partir de situações no Brasil, de jornalistas que são processados ou veículos que são processados simultaneamente em várias partes do território nacional, e como o judiciário já se manifestou em relação a isso. E essa tentativa que muitos veem como do Elon Musk em relação ao Alexandre de Moraes, ao Supremo e ao Brasil, como uma tentativa de estressar uma democracia liberal. Está acontecendo parecido também na Austrália, também no Reino Unido, também na União Europeia. Então, assim, que eventualmente parece um caso particular envolvendo um indivíduo, um juiz e um empresário, um mega empresário, na verdade, é a ponta de um iceberg, ou o lado mais visível, micro, de um processo global muito mais amplo. E acho que essa semana ela vai ser muito forte nesse debate mais amplo. Então, acho que é um pop-up importante e, muito provavelmente, em se confirmando essa importância, a gente vai acabar falando disso também. É isso. Bom, vamos passar para a história do Líbano, porque já tem informações atualizadas nesse momento de que já são 356 pessoas mortas e mais de 1.200 pessoas feridas, 1.246 pessoas feridas, de acordo com o Ministério da Saúde no Líbano, e com civis, inclusive, ao que parece até agora, mulheres e crianças também entre as vítimas. Seriam 24 crianças e 42 mulheres, segundo as autoridades, e que também há profissionais de saúde entre as vítimas. Bom, a história começa, né? A história começa muito antes disso, mas na semana passada vocês devem ter acompanhado a história dos pagers e dos walkie-talkies do Hezbollah que explodiram, né? Numa explosão coletiva, foram acionados remotamente e saíram explodindo pelo Líbano afora. Tem uma matéria bem interessante da BBC News, que foi traduzida para português. Se vocês botarem walkie-talkies Hezbollah no Google, é uma das primeiras que aparece. 6 incógnitas sobre as explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano, que a primeira hipótese que tinha sido discutida na semana passada, que teria sido um acionamento, uma explosão da bateria deles, né? Mas parece que os especialistas já disseram que isso seria impossível, dado o tamanho das explosões, né? A dimensão, né? Eu tenho um vídeo de um cara no supermercado, né? Que as coisas voam, o cara é arremessado no chão. Então, que aquilo seria incompatível com uma explosão de bateria, e que já tem uma investigação acontecendo, pelo menos uma apuração, né, jornalística, de ir atrás, então, né, de quem é essa empresa, essa fabricante, porque a suspeita é que
teria então uma pequena bomba ou componentes explosivos dentro desses dispositivos para causarem uma explosão daquele tamanho. E aí foram atrás, né, da empresa que aparece, né, no logo como a fabricante dos bips, e é uma empresa de onde, meu Deus? De Taiwan. Quando foram atrás dessa empresa, eles falaram que não, na verdade a gente já vendeu essa operação, a gente licenciou a nossa marca para uma empresa húngara, em Budapeste, que tem sede em Budapeste, na Hungria. A BBC foi atrás dessa empresa, e aí as coisas começam a ficar muito esquisitas. Não conseguiram contato, falaram que eles não fabricam, que eles são os intermediários, e o New York Times chegou a soltar a notícia de que essa empresa, na verdade, era uma empresa de fachada da inteligência israelense. Então, tem uma investigação relacionada a essa empresa, que seria a fabricante ou a intermediária desses pagers que foram vendidos para o Hezbollah, foram vendidos, né, para o Líbano. Então, que talvez a hipótese é que eles já teriam sido vendidos com esses explosivos dentro. E aí, né, foram acionados remotamente, e aí, de fato, explodiram, e aí faz mais sentido com o tamanho que foram, né, essas explosões. Bom, depois disso, teve uma resposta, né, o Hezbollah lançou 150 foguetes em direção ao norte de Israel, 150 foguetes, mísseis e drones. Teve uma intensa troca de tiros a partir disso. Já tinha tido um bombardeio também israelense que matou 10 comandantes do Hezbollah. Então, de novo, gente, uma intensificação de tensão entre Hezbollah e Israel, que era aquilo que eu me lembro lá atrás, quando a gente falou dessa história do Hamas e de Israel, já era um ponto de tensão se o Hezbollah ia entrar nessa história, né, contra Israel também. A princípio não entrou, né, ficou ali meio algumas trocas de tiros ali na fronteira e tal, mas não com a intensidade que isso se apresentou, especialmente nessa segunda-feira, quando várias regiões, né, do Líbano, inclusive da capital, né, de Beirute, foram bombardeadas. A população começou uma fuga, começou a abandonar suas casas e tentar fugir dessa região. Inclusive, tem uma brasileira muçulmana que eu sigo, que teve que fugir, que teve que sair da casa onde a família dela mora. Ela tem uma parte da família no Líbano e estava lá, passando um tempo com a família. O Instagram dela é @falafatuma. Então, acompanhe, porque ela faz um trabalho ótimo no Instagram e no YouTube, falando sobre o Islã, falando sobre ser uma mulher muçulmana, falando sobre os costumes, desmistificando a religião, que é um assunto que me interessa. Eu sigo várias mulheres muçulmanas. E aí, hoje, ela começou a postar os vídeos falando desses bombardeios que começaram a acontecer muito perto da casa da família dela e que eles estavam saindo às pressas de casa, pedindo ajuda na internet para o Itamaraty, para instruções, né, do que eles deveriam fazer, para onde eles deveriam se dirigir. Ela falou que a estrada está completamente colapsada, porque todo mundo resolveu sair ao mesmo tempo, então está praticamente fechada. A última atualização, ela fala que estava 2 horas parada no mesmo lugar. Então, assim, uma situação horrível, mais uma situação horrível que a gente tem que acompanhar. Vamos ver como é que isso se desenrola ao longo da semana. Por isso é um pop-up, né, porque eu acho que todo mundo foi surpreendido por essa intensidade de bombardeio nessa segunda-feira. Não tinha algo tão grave assim acontecendo no Líbano. É o dia mais sangrento desde a guerra de 2006. Então, 18 anos em que não morriam tantas pessoas, né, no país, alvo de bombardeio e de guerra. Então, vamos acompanhar os desdobramentos e o que vai acontecer. E aí, por último, essa história do Gustavo Lima, né? Inacreditável. Bom, inacreditável não, né? Inacreditável. Se tem uma coisa que é acreditável, é essa história. Já vou me corrigir aqui. Mas é aquela mesma operação da Deolane. Não sei se vocês lembram, essa operação Integration, que foi do início de setembro,
que um dos aviões que foram apreendidos ainda estava com nome, era no nome de uma empresa, né, do Gustavo Lima. Ele alegou que esse avião já tinha sido vendido para uma outra empresa, já estava sendo operado por uma outra empresa, mas que ainda constava como dele porque eles estavam nos trâmites burocráticos de mudar, né, essa propriedade, mudar o título dessa propriedade. E aí disse que não tinha nada a ver com isso, mas hoje saiu esse mandado de prisão preventiva contra, né, o Gustavo Lima, dentro ainda dessa operação, e a justificativa é que o Gustavo Lima teria viajado junto com 2 investigados dessa operação de Goiânia para a Grécia. E aí eu fui ler o decreto, mas o decreto não diz exatamente em qual data esse avião teria saído do Brasil com Gustavo Lima e esses 2 investigados de Goiânia para a Grécia. Não fala exatamente, mas que no dia 7 de setembro esse avião retornou ao Brasil, pousou na manhã do dia 8 de setembro em Goiânia e os 2 investigados, José André e Aisla, não estavam a bordo. Então, teriam ficado na Europa. E aí, o Gustavo Lima entrou nessa história pela conivência com esses foragidos, por ter, a princípio, ajudado essas pessoas a fugir do Brasil. Não fala quando esse voo foi para lá, mas eles já voltaram, o avião já voltou sem os 2 investigados depois que que a operação já foi deflagrada, que foi no dia 4 de setembro. Então, 4 de setembro, essa operação foi deflagrada, a Deolane foi presa. No dia 8 de setembro, esse avião chega de volta para o Brasil sem esses 2 investigados. Então, ele entrou aí na história por conta disso, foi expedido, né, esse mandado aí de prisão preventiva, mas ele ainda não foi preso, né? Então, talvez até o momento em que vocês ouçam esse ângulo de grilo, ele já tenha se entregado, ele já tenha sido encontrado. Vamos ver também o que continua aí, o que vai acontecer ao longo dessa semana. Alguma coisa a acrescentar, Flaviol, desses 2 tópicos? Ou podemos encerrar? Acho que podemos encerrar, mas isso é uma bola de neve, né, gente? Eu acho que está muito nítido do quanto esse tema da explosão das bets, da epidemia, né, de jogos de azar pelos brasileiros, mas sobretudo por homens e jovens brasileiros, está provocando na economia, nas relações familiares, né? Já saíram artigos mencionando aumento de separações e de divórcio, enfrentamentos do ponto de vista do poder público, na regulação, no sistema financeiro, no varejo, né? No consumo e agora nas conexões com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. É disso que se trata. Então, eu lembro do falecido ministro do Supremo Tribunal Federal que consagrou a ideia de você puxa uma pena e vem uma galinha. A gente está vendo um galinheiro inteiro, né? Uma granja emergindo dessa pena que é a epidemia das bets, em que regulação e legalidade se confundem com atividades criminosas, seja de manipulação de resultados, né, no caso do futebol, né, a gente já viu grandes escândalos, seja em tentativa de lavagem de dinheiro do crime organizado ou do jogo ilegal, nessas empresas, nesses sites de aposta. E o uso e a ética, né, de pessoas públicas em relação a isso. É um tema também recorrente aqui, que a Isabela costuma trazer, né, o papel desses influencers e desses líderes. A ética só se for a falta dela, porque é uma agente de quinta. Enfim, a falta de, tudo bem. É isso mesmo. Então, assim, de novo, né? Uma coisa que parece muito particular, diz respeito a algumas pessoas e que, na verdade, né, a fotografia é uma e quando você vê o filme é outro, muito maior, muito mais grave, muito mais denso, né? É olhar a árvore e depois entender que tem uma floresta. Eu acho que esses são temas que a gente vem tateando há muito tempo. É muito interessante, né? Como a gente tem aqui no Angu, sem falsa modéstia, né? Essa sensibilidade de se arrepiar, de perceber que tem alguma coisa que não tá funcionando bem e, de repente, ela vai ganhando uma escala, né?
e vai adquirindo uma importância, uma musculatura, uma relevância, uma gravidade que não estava posto no primeiro momento, mas que quem é Anguler já sabia pela nossa capacidade analítica, que tem um lado intuitivo, né, meio força bruta, mas que é lapidado por muito senso de observação do cotidiano, das realidades e com muita preocupação com a sociedade brasileira. Muita empatia. É isso aí, Flavião. Tá, queridas, queridos e queridas. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. Falo, teve homenagem. Teve final. Era isso que eu queria falar. Que linda homenagem do Rock in Rio a Alcione Marrom, essa cantora maravilhosa. Foi lindo, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. E eu queria lembrar a frase do Péricles, quando entrou no palco. Ele foi um dos artistas, né, que cantaram com Alcione, que foram chamados a esse tributo, e ele disse assim: te agradecer pela atitude rock and roll que você tomou e que é responsável por tantas outras trajetórias no samba, inclusive a minha. É lindo isso, gente. Maravilhoso, e sabe maravilhoso. Que também foi lindo no Rock in Rio? A Glória Gaynor. Eu tô assim, de novo, vocês sabem que eu me repito. 81. Inteiraça, com galera. Uma voz potente ainda. Você vê o peso da idade, né? Que ela se locomove, ela manca um pouco, ela dá umas paradas, mas a voz... Não, a voz o repertório, impecável. a segurança, os jovens que ela traz, né, cantando com ela, dividindo o palco. E eu fiquei imaginando como deve ter sido incrível, como deve ser incrível para essa mulher de 81 anos, que é uma das protagonistas, das artistas mais importantes da era disco. A era disco que está muito marcada no tempo, mas que ainda sobrevive, né? Uma coisa dos anos 50, 60... 70 no máximo, e que 50, 60 anos depois ainda é reverenciada. E a lindeza que eu vi nisso é que essa mulher me canta I Will Survive desde aquela época, e aí 30 anos depois essa música foi abraçada, reivindicada, né, pela comunidade gay, sobretudo dos gays, né, dos homens gays nos Estados Unidos e daí pro mundo. A quantidade, eu chorava vendo. Não, mas até aí... As gays batendo leque, que nem na Madonna. Eu falei com vocês que eu me emocionei com isso, até comprei um leque. Batendo leque na plateia da Glória Gaynor. E como depois essa mesma canção também se tornou muito significativa para o movimento feminista, para as jovens mulheres em relação a relacionamentos tóxicos que não valem a pena. Gente, foi lindo. Lembra que eu falei da Jolene, que a Beyoncé regravou lá no Angu, 5 anos, né? É um pouco isso, só que sem mudar a letra, né? Ela já era empoderada. Não, impressionante. Na origem. É muito impressionante. Eu fiquei muito emocionada com Glória Gaynor. Muito incrível. Fiquei muito foi depois impressionada de Cyndi Lauper também, com 71. Né? Então, assim, eu fico muito chocada com essas mulheres 70 a mais, 80 a mais, que estão aí trabalhando, não só mulheres, né? Mas assim, trabalhando, viajando o mundo, né? Sei lá, quando é que ela imaginou há 40, 50 anos atrás que aos 81 ela estaria fazendo um show no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo tão abraçada pelo público, né? Eu acho que é daquele tipo de coisa que você nem consegue vislumbrar, né? Aquele sonho que parece tão estranho, improvável, que você não consegue nem sonhar. E aí eu acho que uma reflexão que eu vi no perfil da Joana Canabrava, que faz o papo sobre autoestima e fala muito sobre a atividade física. Eu já falei dela aqui, né, nessa história de fazer musculação porque pensando na poupança de músculo para a velhice. Então a gente fala em guardar dinheiro para a velhice, porque é uma fase onde a gente, né, na ideia não trabalha ou trabalha menos, então tem que ter um dinheiro guardado para gastar. E também músculo, criar uma poupança de músculo
para usar esses músculos na velhice, para viajar, para ser feliz, para trabalhar, para se divertir, para evitar queda, né, para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida saudável. A Joana fez essa reflexão porque ela foi no dia da Cyndi Lauper e da Glória, assistiu os 2 shows e falou: ver essas 2 mulheres de 70 e 80 anos com essa disposição, ainda que óbvio, né? Tava andando mais devagar, com um pouco mais de dificuldade. Gente, 80 anos, pelo amor de Deus. Mas em cima de um palco, sendo essas divas, eu acho que acende uma luz que, não, eu quero chegar lá aos 80, aos 70 assim. Né? Então, quem aí não está empenhada na sua poupança de músculo, é bom começar a pensar nisso, minha gente. Faça suas reservas. E no compromisso, né, com a longevidade. Total. Quantos anos eu falo disso? Jovens, envelheçam. Gente, é muito impressionante, sabe? Imagina. Tinham meninos de 18 anos cantando I Will Survive. É muito incrível. A Katy Perry com a Cyndi Lauper, que ainda voltou ao palco, né? Horas depois, para o show da Katy Perry. E, ao mesmo tempo, a Isa cantando com aquela barriga de vou parir amanhã. A qualquer momento. E foi lindo, foi super bonito. Foi tudo super bonito, aquela Sexta-feira das Mulheres, sabe? Muito interessante. E outra coisa que também me impressionou ontem... Ney Matogrosso, que estava no primeiro Rock in Rio. Também 80 e Vral, 83. Chiquérrimo. E outra coisa que eu também fiquei perplexa ontem, que Mariah Carey tem 55 anos. Da minha idade. Tá perplexa também com a minha idade? Não, deixa eu terminar de falar o que eu ia falar. Primeiro que ela tá no formol, né? Mas ela também ela não se mexe. Ela é diva, assim, gente. Ela é diva com D maiúsculo. Ela fica em pé cantando parada no palco. Ela não dança. Ela é tipo assim, eu vim só cantar. E ela é conhecida também, muito zoada por usar muito playback, mas no Rock in Rio soltou a voz, cantou. E a Mariah Carey, eu não sei exatamente qual é o termo que usa, mas ela tem um dos maiores agudos da história da música. Ela atinge uma nota lá, deixa eu até procurar. Nota aguda. Eu não sei nem como é que fala. G7. Eu não sei o que é isso. O que é esse G? Bom, eu não sei o que é isso, né? Mas ela tem, ela chega, ela alcança um tal de um G7, eu não sei o que é isso, mas a nota vocal mais aguda atingida por uma mulher na história é um G10, é um registro de apito inaudível ao ouvido humano por uma brasileira, tá? Georgia Brown, do Brasil. A Mariah Carey chega nesse tom, no tal do... Não deve ser G, né? Eu devo estar pagando um mico absurdo, porque deve ter um nome e eu não sei qual é. Mas, enfim. Então, ela tem um agudo muito agudo. E desde sempre. E essa voz dela, que já tem trocentos anos de carreira, continua preservadíssima, porque no final do show ela cantou I Wanna Know What Love Is, que só é sucesso no Brasil, né, um flop no mundo inteiro, e aqui é um sucesso absoluto. Mas essa música é linda e é antiga. Por causa da novela. Essa música era tema da novela. Ficou 23 semanas em top 1 do Brasil. Sim, querida. Mas antes dela... Não, ela é uma versão de uma outra música. Tá. Essa da Mariah. Eu já conhecia antes. Mas essa da Mariah que foi tema da novela e fez um sucesso estrondoso no Brasil, e no resto do mundo é um flop. Ela nunca canta essa música em lugar nenhum, porque ninguém nunca ouviu essa música direito. E no Brasil é sucesso absoluto por causa da novela. Se não me engano, é Viver a Vida, a novela. E ela fez esse agudinho no final. E você fala, tipo assim, gente, a voz dessa mulher é impecável. E ela já tem trocentos anos de carreira, né? Ela é obviamente jovem, ela tem 55 anos, mas você vê outros cantores, até mais jovens, né, que não cuidam da sua voz, não preservam a sua voz, não têm um cuidado com o corpo, com o que é a sua ferramenta de trabalho, né, o seu instrumento de trabalho. E essas três que citamos aqui, com vozes maravilhosas. E antes de começar a gravar essa música, eu estava lendo uma matéria do Zezé de Camargo, que, de novo, desafinou em cima do palco, virou matéria no G1, inclusive no show que ele foi. Já tinha cantado e voltou para fazer uma participação no show do Gustavo Lima, e desafinou e foi gravar a story, depois pediu desculpa falando que já tinha bebido, que estava
completamente torto das ideias, mas o Zezé não canta, e era uma das vozes mais agudas, masculinas e potentes, gostando ou não você, né, das músicas, mas assim, era aquela voz que todo mundo, né, a voz do Zezé, os agudos do Zezé, o amor, todo mundo cresceu assim, e é uma pessoa que perdeu a voz. Não tem mais voz pra cantar. Então, assim, também não é a coisa mais óbvia do mundo cantores e cantoras chegarem aos seus 30, 40 anos de carreira, ou até mais, com uma voz impecável, né? Então, fiquei muito impressionada com a voz da Mariah também ao vivo. E é isso, minha gente. Chega desse ângulo de grilo. Mais um Rock in Rio entregue. Não, querida, nem tente. Fica... Prende o verbo. I want you to show me. Gente, é muito antiga essa música. Vão tomar banho. Mas é uma regravação, é um cover de uma outra música, sei lá, uma versão, um troço tempo. Assim. É que nem Eva, todo mundo só lembra da Ivete. Rádio Táxi gravou Eva muito antes. Mas enfim, em Viver a Vida, ficou famosa na voz de Mariah Carey, tá, querida? Então é isso, Angulhas, boa semana pra vocês, até terça-feira que vem, um bom final de semana, sexta-feira, salve Cosme Damião, Ei, que bela quitanda, quitandinha de herê, cê balance, tem quitandinha de herê. Então... Muito musicais elas. Um bom dia de São Cosme, São Damião e Dom para todos, todas e todas. Se você faz o seu saquinho, uma boa distribuição, eleve seus pensamentos, bota um docinho aí na intenção das crianças que protegem a gente, protegem nossas crianças. Hoje comprei nossos doces e no final de semana estaremos distribuindo os nossos saquinhos. É isso, minha gente. Beijo. É isso, minha gente. Que os santos gêmeos nos tragam, nos garantam saúde, porque eles eram os santos gêmeos médicos, e futuro, né? Perspectiva de futuro. Do que é integrado a essa dupla, nos tragam aí a picardia, a alegria e a perspectiva de futuro nesta semana de reflexões globais sobre o futuro. Até, minha gente. Boa semana pra vocês. Beijo. Beijo.